Após as manifestações de ontem, eu acho que todos nós, o Brasil inteiro, estava ansiosamente esperando um posicionamento, uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados sobre a anistia. Bom, Hugo Mota acabou de falar sobre a anistia, foi o seu primeiro pronunciamento sobre essa pauta, enquanto ele participava de um evento em São Paulo da Associação Comercial. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, né, o que ele disse, e depois a gente tece alguns comentários sobre a fala dele. Sim, eu ainda não falei desde o dia de ontem de público sobre as manifestações. Primeiro dizer que eu sou um amante da democracia e acho que toda e qualquer manifestação de qualquer partido é válida para defender qualquer pauta dentro do Congresso. Não cabe ao presidente ser censor de pauta, né? Cada partido defende aquilo que entende ser importante e não há um tema mais ou menos importante, mais ou menos relevante que a casa não tenha que se debruçar e enfrentar se é trazido por um partido político. Dizer que a própria obstrução também é regimental, né? Nós temos que respeitar, é um instrumento do legislativo e, de certa forma, o que eu penso que nós temos que ter para esse momento que o Brasil vive é defender a pacificação nacional. O que o Brasil precisa é dessa pacificação. É justamente isso que a gente está falando há muito tempo. Dificilmente o Brasil vai entrar em um processo de pacificação enquanto centenas de pessoas estão sendo injustamente perseguidas, de forma como se fosse uma vingança pessoal. Então isso tem que acabar para que a gente possa entrar num processo de pacificação. Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que nós vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que isso é bom, a percepção, e a gente já sabe disso, né, que são vários exageros, são várias pessoas que estão sendo assim, perseguidas, né? Decisões absurdas. Que bom que ele percebe isso. Essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós, e a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Nós falamos aqui sobre diversas outras pautas que são importantes, que nós temos também que enfrentar, que nós vamos também tratar as pautas dos outros partidos, que também têm relevância dentro da casa. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só, uma música de uma nota só. Não é isso. O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Nós não podemos nos dar, diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos, e nós não embarcaremos nisso. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. Então, vamos enfrentar com cautela, com o pé no chão, mas com esses 2 pontos, sensibilidade e responsabilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa discussão, respeitando todas as manifestações. Eu fico muito feliz quando a democracia grita, é por ela que nós temos que defender. Talvez só eu e o Wilson aqui tenhamos nascido depois da nossa Constituição. E espero que as próximas gerações, a nossa geração e as próximas, vivam nesse regime democrático que tão bem tem feito ao Brasil. Então, podem ter certeza que vamos conduzir esse tema com muita responsabilidade, com cautela e procurando sempre dar o melhor encaminhamento, não em favor de um lado ou de outro, mas em favor do país, que é quem precisa, ao final, sair mais forte dessa situação. Bom, o que eu posso falar sobre esse comentário? Quando a Câmara dos Deputados se abstém de pautar algo que leva centenas de milhares de pessoas para as ruas na justificativa de não aumentar a tensão
entre poderes é porque essa tensão entre os poderes, na verdade, não é uma tensão, é uma subjugação da Câmara dos Deputados. A iniciativa da anistia é voltar a equilibrar as forças, voltar a equilibrar a independência, a equidistância, as forças entre os poderes, porque o que há hoje é o judiciário decidindo tudo. E quando nós não pautamos algo com medo de uma reação do judiciário, então a gente está abrindo mão da prerrogativa de ser um representante eleito. Nós representamos os nossos eleitos, os nossos eleitores. E não faz sentido. É como se fosse parece que é uma admissão de que o pêndulo está errado, a balança está errada, e qualquer tentativa de voltar a equilibrar essa balança pode ser vista pelo outro lado como um ataque, e o medo da reação faz com que haja uma não ação do nosso lado. Me desculpa, presidente, assim, e eu sei que você é a favor da anistia, eu sei que você se sente comovido com o sofrimento dessas pessoas, por ter conversado com muitos desses familiares, mas a anistia de forma alguma pode ser vista como se fosse aumentar a tensão, é justamente destensionar. Enquanto algumas figuras do judiciário não aprenderem que do nosso lado haverá uma reação caso eles atropelem os seus limites ou desrespeitem a Constituição, nós sairemos sempre menores após cada debate. O Congresso hoje está saindo sempre menor. O STF acabou de decidir que o gasto do judiciário vai ficar fora do calabouço fiscal. O Supremo Tribunal Federal está constantemente legislando e ignorando, anulando as leis criadas pelos legisladores. Tudo que nós queremos é acabar com o sofrimento destas 240 pessoas, ou dessas que estão sendo acusadas. São algumas centenas de pessoas que a gente pode proteger com uma votação. De forma alguma pode ser encarado como se fosse um ataque. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós vemos ministros mandando mensagem para deputados pedindo para que eles não pautem uma determinada coisa ou não votem num determinado sentido. Se isso está acontecendo, já não há mais independência entre os poderes. Não há. O sofrimento dessas pessoas que estão presas não vai embora. É algo que está manchando a história do nosso país. A cada dia que passa que eles estão lá dentro presos, é uma mancha que se alastra, que desmoraliza o Congresso, desmoraliza a justiça brasileira. Nós só queremos que a Constituição volte a ser respeitada. Só isso. E que o devido processo legal seja seguido. E pedir isso é afrontar o judiciário, sendo que deveria ser o judiciário o primeiro a impor esse tipo de condição. Então, assim, eu sinto muito. Eu espero que a gente possa sim pautar a anistia, que os líderes dos partidos e que os deputados que não assinaram a urgência assinem a urgência. Infelizmente, a gente vai ter que só a única opção que nós temos é todos os deputados, o máximo, 272, assinarem o pedido de urgência para que isso seja pautado no plenário. De todos os absurdos, atrocidades, perseguição, crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes nesses últimos anos, tem um que vai assombrá-lo pelo resto da vida e eu acho que é o que ele tem mais medo. Foi o que ele fez com Felipe Martins. Mandou prender Felipe Martins sobre uma suposta fuga para os Estados Unidos, que depois foi comprovado que ele nunca saiu do Brasil. E aí a situação começou a complicar quando forjaram uma prova, um formulário nos Estados Unidos, dizendo que ele havia entrado lá, só que o nome estava errado, o número do passaporte era antigo. Uma fraude escancarada que foi cometida dentro de um departamento do governo, de imigração dos Estados Unidos e depois foi apagada e tudo isso está sem explicação. Essa semana vai ter uma audiência justamente com juízes para poder entender o que aconteceu. Forjaram uma prova para tentar prender o Felipe Martins, que ficou 10 dias em uma solitária. Ele ficou 6 meses preso com uma acusação falsa. Pois bem, chegando agora, nessa semana, nós vamos ter a audiência, onde eles vão ser obrigados a explicar quem foi que fez essa entrada, quem foi que fez essa fraude, e possivelmente vai acabar sendo ligado a alguém próximo a Moraes, ou alguém que trabalha com ele. E se isso acontecer, isso vai ficar muito complicado para o Alexandre de Moraes. Aí já passou a ser crimes internacionais em território americano. Tá bom. O que acontece? Chegando agora, nesse momento, um dia após as manifestações da anistia,
Ele mandou acelerar o núcleo, né? Ele mandou adiantar o julgamento para tornar réu as pessoas do núcleo do qual o Felipe Martins faz parte. E aí, como para piorar ainda mais, sai essa daqui hoje, olha. Moraes multa Felipe Martins em 20 mil por post com advogado. Ministros também deu prazo de 24 horas para que o ex-assessor de Bolsonaro explique o teor do conteúdo da publicação do advogado Sebastião Coelho. E aqui é o seguinte, se ele não explicar o teor, se ele não fizer uma explicação do que foi que aconteceu, ele vai ser preso. Tá até escrito aqui, ó. A multa, além de aplicar multas, Moraes determinou que ele preste esclarecimentos sobre as razões do desrespeito dentro de 24 horas, sob pena imediata conversão das medidas cautelares em prisão. Ou seja, Moraes está querendo prender Felipe Martins de novo. Por causa de um vídeo. E aí, você está preparado para isso? Se prepara, porque agora você vai chocar. Por causa de um vídeo, que é esse vídeo aqui. Eu estou até no Instagram do Sebastião Coelho. Esse vídeo, eu vou clicar no vídeo. Cadê? Parece minha mãozinha aqui para você ver que eu estou clicando. Aqui, ó, mãozinha. Eu vou clicar no vídeo. Esse vídeo aqui em questão, que foi postado. Está preparado? Está aqui, ó. Cadê, desgrama? Aqui, ó. Esse vídeo aqui, que foi postado. Cadê? Porcaria do vídeo, era para estar aparecendo aqui embaixo, aqui, cadê? 14 de outubro de 2024. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses atrás, esse vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo em questão para você ouvir. Olá, pessoal. Eu estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal, toda segunda-feira, aqui no Fórum de Ponta Grossa, para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que o Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui a Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que ou hoje ainda ou amanhã eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada, ele tem que ficar nessa posição. Não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. Repare que o Sebastião Coelho fala no vídeo que ele não pode falar nada, ele tem que ficar nessa posição, ele não pode se manifestar. Então ele está ali parado com os braços cruzados. Felipe Martins não abriu a boca, não falou nada, não proferiu nenhuma opinião, não comunicou com ninguém. Quem fez o vídeo foi o Sebastião Coelho. Felipe Martins ficou ali no plano de fundo, parado. Esse é o vídeo que o Alexandre de Moraes, depois de 6 meses, quer usar para prender novamente Felipe Martins com a alegação de que ele não cumpriu as cautelares. As cautelares é não usar rede social. Ele não usou, essa rede não é dele, ele não falou nada. Mais uma vez, ele não disse nada. Quem usou foi o Sebastião Coelho e ele ficou parado lá, igual um manequim, um espantalho. Alexandre de Moraes quer usar isso, falando que ele desrespeitou aos cautelares. E quer usar isso para mandar Felipe Martins de volta para a prisão. Cara, eu não estou acreditando. Assim, ó, vídeo publicado no Instagram, Martins Coelho aparece em frente ao fórum de Ponta Grossa para que o advogado chamou de mais uma etapa desse absurdo que é comparecimento semanal de toda semana no fórum. Peraí, tem mais um detalhe. O Sebastião Coelho foi impedido de participar do julgamento dos votos, do julgamento do primeiro núcleo, que é o que o Bolsonaro participa, e ele foi aquela pessoa que deu aquele grito lá, né, que é uma injustiça. Ele é um dos mais atuantes contra o ministro Alexandre de Moraes agora. Será que Alexandre de Moraes está usando a sua raiva do Sebastião Coelho, descarregando a sua raiva no Felipe Martins? E por que prender o Felipe Martins agora, justo quando vai ter a audiência com o juiz sobre quem foi que forjou o documento dele nos Estados Unidos? Isso é surreal o que está acontecendo, gente.
Aí a gente tem que escutar alguns parlamentares, não podemos extensionar, não podemos... Cara, não existe mais democracia, Estado Democrático de Direito, processo legal, o que é isso? O Alexandre de Moraes manda no Brasil agora e vai prender o cara, vai prender o cara porque ele estava parado. Então assim, não use rede social, mas e se você estiver andando na rua e alguém fazer uma selfie, vai presa essa pessoa? Não, cara, assim, não dá para acreditar nisso não, é surreal isso aqui.